esse vídeo aqui eu tô dando sequência àquela série que vocês já devem ter visto. Tô reagindo a tatuagens antigas, as minhas primeiras tatuagens, nos meus primeiros meses como aprendiz, tá? Então nos primeiros 2 vídeos eu reagi às tatuagens do meu primeiro e segundo mês, em um vídeo do meu segundo e terceiro mês tatuando. Nessa época eu ainda estava em casa, eu ainda nem tinha entrado no estúdio como aprendiz, então muita coisa de batendo a cabeça na parede, aprendizado sozinho. Eu falo sobre tudo isso nesses vídeos, eu vou deixar um card aqui se você quiser ver esses anteriores, se você ainda não conferiu. No terceiro vídeo eu falei sobre o 5º e 6º mês de tatuagem, que foi um período que eu já tinha entrado como aprendiz num estúdio, já estava sendo orientado, e esse foi um período bem movimentado, chegou muita gente colando comigo para fazer artes autorais, que eu estava muito nessa pira de experimentar, desenvolver linguagem, foi muito rico. Então, no vídeo de hoje eu vou falar ainda sobre esse período do meu 5º e do meu 6º mês enquanto tatuador, porque não coube tudo no vídeo da semana passada, então tem mais trabalhos legais para mostrar ainda desse período aqui, beleza? Eu espero que isso ajude de alguma forma, inclusive a nortear muita gente, porque eu sei que tem uma galera que fica aí inseguro, que não tem certeza se está tendo um bom resultado de acordo com o tempo de experiência que já tem, né? E me pergunta, me pede parâmetros, fala, pô, você fazia assim nessa época, como é que era o seu trabalho nessa época? E bom, galera, é claro que a jornada de cada um é individual, a sua bagagem anterior a tatuar também ajuda muito nisso, né? Eu já tinha intimidade com desenho, e você vai ver que no começo eu focava muito em cor, em aquarela, coisa que não é comum para quem está começando, que normalmente o mais tradicional é você aprender firmeza de linha, depois pigmentação mais sólida. E aí depois que eu entrei no estúdio, que eu comecei a ter contato com os estilos e com linguagens e técnica, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho mais focado, derivado da estética neotrad. Claro que eu ainda estava começando a observar, começando a entender como o neotradicional se comportava, então eu estava experimentando bastante, dando uma série de misturas de recursos e tal, e aí eu vou mostrar essa variedade aqui para vocês no vídeo de hoje. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo, e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana, e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui, e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Então o primeiro trabalho que eu trouxe aqui foi um trabalho em preto e cinza, que eu acho que é legal falar, porque eu não fazia, né, não faço só cor. Eu também trabalho em preto e cinza, e foi um estudo bem interessante de variação, né, de tons de cinza, inclusive em pele negra. Então, nessa época, assim, eu ainda estava aprendendo essas diferenças, né? É bem comum, a gente depois se habitua a ver como que vai funcionar a diferença de uma pele para outra, quais adaptações de tons tem que fazer. E aí, olha só, um trabalho que era uma linguagem, inclusive, meio derivada do old mesmo, mais simplificada ali do navio, né, do old school. Então, esse barco aí na garrafa foi um projetinho que eu fiz para uma cliente, e na época, assim, ela fazia vários trabalhos comigo, me deu maior moral desde quando eu estava começando. Tem o projeto, o desenho dele aqui, né, em linha, você vê que eu não sombreei no papel, eu deixei para sombrear direto na tatu, né, com preto puro e com sume, eu fiz algumas áreas de sume, né, com preto diluído. E então, a garrafa no projeto, ela tá mais larga, né, parece mais larga, porque na verdade isso foi pensado para ocupar o espaço do braço. Quando você coloca ela direto aqui no braço, né, ela se curva aqui, então você vê ela um pouco mais fina, então você já foi considerando essa curvatura da anatomia, foi bem legal esse aprendizado, eu ter esse cuidado aí na época, tá? E se você chegar aqui, vamos dar um zoom, vamos olhar de pertinho, né? Você vê que, como eu falei, tem uma linguagem que lembra um pouco old por causa da simplicidade das linhas, algumas linhas bold bem presentes, mas não só, eu me permiti fazer uma variedade de linhas, umas linhas mais delicadinhas ali dentro da parte do casco do navio, que também é mais uma característica do próprio neotrad, né? E aí, esses tons de cinza ali, eu tava pelas primeiras vezes que eu tava treinando diluição, né? Então, pô, um cinza médio, mais escuro ali na parte de baixo do líquido, onde é o mar, e aí um degradezinho ali na parte das velas para deixar um pouco mais de pele e tal. Então, foi
aprendizado bem interessante. Você consegue ver que ainda tem, né, umas linhas bem tremidas, umas linhas que não estão tão uniformes assim, mas o desenho ele se sustentou bem nessa questão de luzes e sombras, inclusive com a preocupação de deixar áreas de luz suficiente para a imagem saltar, para não embolar com o tom de pele e tal. Então, um trabalhinho preto e cinza aí para dar uma variada legal. E aqui um outro trabalho indo no completo oposto, né? Uma pele bem mais clara e com uma variedade muito grande de cores. E aí esse trabalho é curioso porque, ao mesmo tempo que ele tem a linha bem amarrada, a linha bem definida, que é uma característica do meu estudo nesse momento preliminar do Neotrad, ele tem a pintura das manchas, as tintas escorridas. Então foi uma mistura de linguagem mesmo. A minha cliente, ela queria trabalhar com aquarela e como eu já tinha, né, começado voltado muito para aquarela, a galera já tinha me associado muito à aquarela. A galera me procurava muito nessa época para fazer aquarela, tá? E eu ainda nem tinha tanta experiência assim. Eu fazia, simulava essas manchas, mas não era, né? Eu era um aprendiz ainda. Então, eu fiz um projeto bem interessante que tem as cores bem preenchidas, né, dentro do contorno e vaza essas cores para fora com esse efeito de aquarela. Nessa época eu até já estava querendo me desvencilhar um pouco dessa pegada e fazer mais no Neotrad, mas acabou que misturou essas duas coisas. Se você tirasse esses respingos, esses splashes ali, eu poderia até dizer que é um Neotrad, né, uma tentativa mas rola essa mistura de linguagens aí que ficou interessante, funciona nesse desenho. Mas olha como eu já estava, né, aí caprichando nos bolds, me preocupando em fazer, né, a linha mais sólida, caprichando na variedade de transições ali de luzes e sombras, né, e de cores para fazer as cores mais dentro da estética do Neotrad. E agora um outro trabalho que me deixou muito orgulhoso, uma outra amiga minha, artista, que também me deu super liberdade para criar, tá? E aí a ideia que ela trouxe era um escaravelho. Ela queria fazer um escaravelho solar, né? Essa coisa do Egito e tal. Então eu criei essa arte simétrica, né? O que pra mim já foi um desafio sinistro na hora de passar, inclusive, pra pele. Eu tive que espelhar aí no papel e aí na pele tive que fazer todo o cuidado para tentar fazer o acabamento de um lado muito parecido com o do outro. Foi bem difícil, mas eu projetei com geometria, que não era bem, né, recomendado, né, para quem está começando. Então, um círculo exato no fundo, esses ornamentos espelhados, a asa espelhada. E a ideia era um escaravelho egípcio com essa asa, né, que é muito presente na cultura deles, essa asa, né, desenhada assim, e o sol no fundo, um escaravelho solar. E aí, na hora de passar para a pele, tá, ficou assim. Esse é o resultado na pele. Você vê que de longe ele tem uma ótima impressão nas cores. Nessa época você vê que eu já estava estudando e trabalhando bem essa coisa do uso das cores com degradês para deixar ela bem destacada, a escolha certa dos tons e os brilhos, né? O brilho na asa dele é uma coisa que eu gosto muito, né? Deixei um espaço de pele ali para fazer esse efeito de reflexo e ao mesmo tempo, né, essa variedade de tons quentes que recortam, né, o fundo do personagem ali com esse sol e tons frios azulados do próprio escaravelho que deixa essa tatuagem bem vibrante, bem destacada. E então é uma peça que na época eu adorei, curti muito, usei ela muito no meu portfólio, né? Ainda assim, como sempre, refletindo a minha evolução e refletindo as particularidades do meu trabalho na época, se você olhar de pertinho, você vê que eu ainda não tinha adquirido, né, o total controle da linha precisa. Não, essa foto, inclusive, ela está cicatrizada. Então dá para ver que ainda tem ali uma linha, né, um pouco tremidinha, deu uma estouradinha em alguns contornos, mas já estava muito bem apresentada. Eu acho que a pior parte aqui, no caso, são os círculos, né? Foi uma dificuldade muito grande de fazer essas joias em cima e embaixo, os círculos exatos. Então deu uma falhadinha no traço e eles não estão exatamente redondos, mas a tatu, cara, ela, super ficou bem apresentada, então era um dos trabalhos que eu curtia mais, assim, nessa época, e foi um autoralzão, eu tive muita liberdade para criar. E aí, falando de liberdade, vou mostrar mais uma, ela é um pouco mais simples, mas também é nas costas, que nem essa do escaravelho, que é esse girassol como um filtro de sons. Foi uma ideia que eu não lembro se ela que teve ou eu que tive, eu realmente não lembro, tá? Mas eu lembro que ela trouxe essa ideia. Mas eu lembro que a gente chegou na ideia desse projeto de um girassol que tivesse no lugar de um filtro de sons com penas penduradas nele. E aí eu fui fazer esse projeto no desenho aqui e tem uma característica, uma peculiaridade muito interessante nesse projeto, que durante um período de tempo eu fiquei estudando fazer projetos com canetas marcadoras, canetas coloridas, tá, no papel. E aí, porque eu podia preencher bem fácil, assim, e projetos mais simples eu consegui estudar bem as cores mais uniformes. Então, ó, você vê que tá tudo com textura de caneta marcador no papel, tá? E aí esse foi o projeto
projeto que eu fiz, a gente depois mudou um pouco as penas, mudou um pouco o acabamento, as cores e tal, mas essa tatu já saiu muito parecida, né, com o projeto original, e eu gostei bastante do resultado dela na época. Então vamos dar uma olhadinha um pouco melhor, né, na tatu na pele. Aqui tá ela, a foto tá um pouco de longe, eu vou dar uma ampliada, essa foto não tá com tanta qualidade, mas já tá cicatrizado, isso foi ela me mandando depois de cicatrizado, tá? Então dá pra ver como é que ficou, dá pra ver como é que ficaram as linhas, elas ficaram bem firmes ali, o bold destacando bastante, e tem uma peculiaridade, e tem um detalhe que eu gosto muito, que é o miolo desse girassol. Foi uma das primeiras vezes que eu experimentei trabalhar com textura, tá? E aí você vê que tinha essa coisa, o miolo tem, né, essa coisa de várias sementinhas, né, dá uma textura, tem uma profundidade que tem um olho, assim, que é uma parte de outra cor. E aí eu experimentei fazer colorindo e fazendo a aplicação de bucha, uma bucha grossa, e eu fui fazendo esse tipo como se fosse um pontilhismo com a bucha, só que um pontilhismo grosso, né, para dar essa textura. Então eu fiz uma variedade de laranjas, de marrons ali para dar esse efeito do miolo, e eu curti bastante, porque eu nunca tinha experimentado, inclusive acho que foi a primeira vez que eu fiz isso, e depois eu volto a utilizar essa estética para fazer aqueles meus estudos de expressionismo, né, uma pegada meio que dos trabalhos do Van Gogh, só que aí não é com bucha, né, aí quando eu vou para essa pegada mais expressionista, aí já é mais a magnumzinha que eu vou fazendo meio com pincelada a pincelada. Eu vou mostrar nos próximos vídeos esses trabalhos, com certeza foram trabalhos que me deram muito orgulho, mas aí acho que foi a primeira vez que eu experimentei essa pegada mais solta assim de textura, e foi bem interessante. E aqui, para finalizar, um filtro de sonhos também, né? Já que a gente estava no tema na última, que era da girassol, era um filtro de sonhos. Esse aqui foi um flash que eu criei. Foi um trabalho que eu desenhei no meu sketchbook. Nessa época eu estava começando a criar uns trabalhos autorais para desenhar, para botar disponíveis, para oferecer para os clientes. Uns flashes de média complexidade, assim. E uma conhecida minha viu esse flash, curtiu pra caramba e marcou de tatuar. Eu fiquei amarradão, né? Um dos primeiros trabalhos meus que eu postei disponíveis e que a galera, né, falou, eu quero botar isso na pele e tal. Então tá aqui o desenho original no sketchbook, né? Esse foi o projeto que eu fiz com uma arte final mais caprichada ali nas linhas, você vê, e a aquarelinha, né? Eu fiz as cores de aquarela mesmo pra dar a impressão de como ia ser as tons e tal, mas você vê que no próprio projeto as linhas, né, já não estão muito perfeitas, então eu tava mexendo com geometria numa época em que eu não tinha muito domínio da precisão. Olha como essa forma geométrica ali em volta da joia, né? Essas linhas ali que é tipo uma estrela de 4, 5, 6, 7 pontas, ela não tá muito precisa, deveria ter feito talvez melhor com a régua, com mais atenção ali, ou até usado o auxílio do computador, mas nessa época eu fazia tudo na mão. Esse próprio círculo, né, você vê ali na arte final como que tem uma parte que tá mais grossa, outra que tá mais fina, mas isso reflete bem o nível de acabamento que tinha o meu trabalho na época, já passava uma boa impressão, mas ainda não era, né, nada próximo de profissional. Então aqui o trabalho na pele, né, reflete essas mesmas características que eu falei. Eu passei, acho que eu peguei bem as cores, eu peguei bem as formas, mas se a gente olhar de pertinho ali, fica muito mais claro como, justamente pelo fato de ser um geométrico, né, de não ser um trabalho orgânico, denuncia muito mais essas imperfeições. Então as linhas da estrela ali na parte central, realmente elas estão muito tremidas, tem umas mais finas, outras mais grossas. Eu não consegui fazer uniforme e eu não consegui fazer as linhas tão retas, né? Mas tudo bem, assim, faz parte do aprendizado. O trabalho como um todo, ele se sustenta porque ele dá uma impressão bacana, ele é um desenho interessante, mas é aquilo, né, para mostrar inclusive para vocês, e eu não tenho, né, nenhum problema em mostrar isso, como, né, que eu precisei trabalhar essas questões, de quanto que não foi fácil no começo pegar essa questão de firmeza, de acabamento e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham curtido ver um pouquinho mais dos meus projetos lá do início da minha trajetória, de quando eu ainda era aprendiz. Lembrando, esses são projetos aí do meu 5º e do meu 6º mês enquanto aprendiz de tatuador, beleza? E se você gostou, comenta aqui embaixo para eu saber que você quer mais dessa série. Essa é a última que eu gravei, então eu ainda vou ter que gravar outras agora, e eu preciso saber se eu gravo mais, ou se tá bom, se eu paro. Ainda tem muita coisa para mostrar desse primeiro ano aí, depois de, quem sabe, até mais. Então se você quer saber, se você quer que eu reaja a alguns projetos selecionados como esse, deixa aqui no comentário para eu saber, beleza? Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal se você está chegando agora, porque são 5 vídeos por semana. Mas não esquece de ativar o sininho, tá? Porque aí sim você vai receber todas as notificações. Tranquilo?
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que tá aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!